Pessoal, então vamos lá, né? Boa noite a todas vocês. Ah, não, hoje o Thiago tá aqui. Então, boa noite a todos e todas. Geralmente as meninas sempre entram primeiro, Thiago, e não entra nenhum rapaz. Eu sempre falo boa noite a todas. Pessoal, primeiramente desejar para vocês uma ótima semana, né? Estamos aí começando mais uma semana que seja uma semana abençoada, uma semana produtiva para nós. Eu vou fazer a aula com vocês aqui hoje. Eu não vou. Talvez se vocês perceberem que eu estou um pouco diferente do que o comum, é porque graças a Deus hoje eu tomei a minha vacina, né, contra a Covid, né, eu tomei a vacina hoje pela manhã, e é aquela AstraZeneca, né, e diz que quanto mais jovem se é, maior é a reação, né, quanto mais velho, menor reação você tem. E eu sou um cara muito jovem, né, e de certa forma eu comecei agora à tarde a sentir um pouco de febre, dor de cabeça. Mas eu falei com a professora Margarete, que é a coordenadora, falei, professora, eu vou dar aula, né? Eu vou planejar, peguei um conteúdo que ia ser mais no final da semana, um conteúdo um pouco mais leve, e vou dar aula. Então, se vocês perceberem que às vezes eu tô meio sonolento ou alguma coisa assim, ou falando mais calmo do que eu de costume, é porque eu tomei medicação por causa da vacina, né? Para minimizar os efeitos, e talvez apareça que eu tô mais lento do que normal, né? Então hoje, pessoal, eu separei na sexta-feira, na sexta não, né? Foi na quarta-feira, nossa última vez que nós encontramos, nós falamos do empreendedorismo, certo? Vocês fizeram lá o teste do empreendedorismo, mandaram lá no grupo, alguns ainda não mandaram, né? Mas a grande maioria de vocês mandaram o teste. E o teste era justamente para perceber, né, a aptidão de vocês para empreender, não necessariamente criar um negócio, mas a aptidão de vocês para empreender, né, para ser um empreendedor, para criar coisas novas, modelos novos, né, e principalmente empreender na própria vida de vocês, no sentido de melhorar a carreira, melhorar a profissão. E aí, pensando nisso, né, nesse encerramento que eu dei na quarta-feira, eu trouxe para a aula de hoje a temática de planejamento e gestão de carreira, né, que é algo importante para vocês enquanto início de carreira, é entender que a carreira ela é preciso ser planejada. E isso está dentro de fundamentos da administração, né? Nós temos aí falado de ferramentas para administrar, gestão de tempo, planejamento estratégico. E eu não vejo, pelo menos eu sou assim, né? Tem profissionais que são um pouco diferentes, ou pensam diferente. Eu não vejo como ensinar para vocês que é importante planejar para uma empresa, se eu não mostrar para vocês que é importante planejar para a vida de vocês. Então, se vocês não entendem que esse planejamento ou essas organizações são importantes para o dia a dia de vocês, dificilmente vocês vão entender que é importante planejar para a vida. Se vocês não entendem que é importante planejar para a vida, vocês não vão entender que é importante também planejar para uma empresa. Então, hoje nós vamos falar de planejamento de carreira, né? Planejamento e gestão de carreira. Vocês, como vão trabalhar com auxiliares, isso pode servir para a vida de vocês, pessoalmente, mas isso pode servir também para você auxiliar enquanto você trabalhar, por exemplo, no departamento de RH, por exemplo, né? O departamento de RH, ele trabalha com a gestão das carreiras das pessoas. Então, você pode, em algum momento da sua carreira profissional, usar essa aula de hoje não só para se planejar, mas para entender como planejar a carreira, como criar um plano de carreira. Porque as empresas hoje, elas têm plano de carreira, né? Você entra numa empresa em uma determinada função, e ela tem um plano de carreira. O seu crescimento pode ser vertical, horizontal, mas você tem ali um norte para onde você pode ir, que cargos você pode alcançar e por aí vai. Eu vou projetar uns slides aqui para ficar mais fácil de vocês ir acompanhando, fazendo anotações, né? Porque às vezes a gente fala muito e eu sempre gosto dos slides, porque os slides vocês conseguem ir acompanhando aí e pode fazer anotação, tirar um print de tela, se for o caso, né? Esses slides que eu vou usar hoje é do professor Júnior Alves, tá? Não são slides que eu mesmo produzi, mas é de um cara muito bacana, ele é mestre em gestão profissional, é um cara de um currículo excepcional. Então hoje nós vamos primeiro pautar nessa lógica da carreira, né? O que é o cenário hoje em dia, né?
como que é o cenário do mercado de trabalho, esse mercado que vocês tanto querem inserir, alguns já estão inseridos, mas querem crescer. Hoje, basicamente, a gente tem um cenário onde esses cargos de baixa qualificação, eles são automatizados. Não sei se vocês conseguem entender o que eu vou dizer, mas se não conseguir, fiquem à vontade para perguntar, fiquem à vontade para debater. A maioria dos cargos menores hoje, eles estão sendo substituídos por sistemas, por máquinas. Não é aquela substituição imediata, não é isso. Mas às vezes você tem uma determinada pessoa responsável por fazer uma agenda, uma secretária ou até mesmo um auxiliar, né? Pode ser até mesmo um auxiliar. E ele é responsável única e exclusivamente por fazer a agenda de uma pessoa. Pode ser de um médico, pode ser de um empresário, enfim. Ela está ali responsável por essa agenda. E hoje nós temos vários aplicativos de agenda onde o próprio cliente pode fazer o agendamento, esse agendamento já é gerado no sistema, o próprio médico pode ver se o agendamento alterar se for o caso. Então, o que nós estamos dizendo aqui é que cargos de baixa qualificação, eles têm sido automatizados, né? Ou seja, aquilo que antes talvez eu gastava 2 ou 3 pessoas, hoje eu gasto uma ou eu não gasto nenhuma. Então, os processos têm sido automatizados. Isso faz parte do empreendedorismo, né? A automatização das coisas. Então, hoje, quanto menos qualificação você tem, maiores são os riscos de você não conseguir acessar e não conseguir se manter no mercado de trabalho, certo? Então, tem que ter sempre na sua cabeça a frase: eu preciso me qualificar. Se eu não me qualificar, eu não me mantenho no mercado de trabalho. As empresas com profissionais especializados, elas adquirem diferencial de mercado, trabalhadores do conhecimento. Então, hoje as empresas elas têm valorizado muito os profissionais especializados. Eu não estou falando aqui de, por exemplo, de ter um mestrado, de ter um doutorado, né? A não ser que seja na área acadêmica, como a minha, isso é importante. Mas às vezes não precisa necessariamente chegar a esse nível de especialização, mas você precisa ser especializado naquilo que você faz, ou naquilo que você está se propondo a fazer. Então, às vezes, você trabalha com produção de um item específico. Então, quanto mais você conhece do item, quanto mais você se dedica, você se torna um trabalhador do conhecimento. E isso tem sido valorizado, porque isso é diferencial no mercado de trabalho. E aí a gente entra na geração Y, né? Que é basicamente a geração de vocês, de uma grande maioria de vocês, de quem tem aí entre 15, 16 até 20 anos, por exemplo, 22 anos, 23. Geralmente aquela galera que nasceu ali depois de 98, 2000, até 2003, 2004, né? É esse pessoal. Geralmente a maioria dos autores tem chamado de geração Y, né? Que é uma geração que valoriza muito as redes sociais, né? Você valoriza não só a rede social, mas as relações sociais. E aí existe a necessidade de balancear aspectos pessoais com profissionais. Ou seja, são pessoas que elas estão preocupadas sim com o mercado de trabalho, mas de certa forma elas não deixam de lado as suas relações pessoais, as suas relações pessoais, né? Por exemplo, a minha geração, eu sou de 1990, né? Então a minha geração é uma geração que não tinha tanta interação social, porque a gente não tinha, basicamente não existia internet, e existia, mas era discada, ou seja, poucas pessoas tinham acesso, e a gente se dedicava muito a estudar efetivamente e trabalho. A gente começava a trabalhar muito jovem, né? Eu comecei a trabalhar com 14 anos, né? Minha irmã começou a trabalhar com 13. Então, assim, as pessoas que eu conheço da minha idade, né, são pessoas que começaram a trabalhar muito cedo. Hoje já não tem muito isso, né? As pessoas já estão começando a trabalhar mais velhas, e de certa forma, por conta dessa intensidade das relações sociais, e por o foco não ser profissional, né? De certa forma, isso é algo importante. E aí, uma outra coisa é que essas pessoas, pode não ser sua realidade, pode não ser a realidade de muitos de vocês aqui, tá? É uma generalização, mas que tem suas exceções. São pessoas que nasceram em um cenário econômico favorecido. Pessoas que nasceram de 2000, 2003, 2004, ou um pouco antes, final dos anos 90, tecnicamente são pessoas que nasceram em um cenário econômico mais favorecido, aonde, por exemplo, não havia necessidade dessa pessoa trabalhar
por conta que seus pais trabalhavam, a renda era suficiente, enfim. Diferente de quem hoje, hoje, no cenário de 2021, quem está aí com seus 15, 16 anos, nesse ano de hoje, ela precisa necessariamente trabalhar. A família ela não tem a renda, ela precisa de renda, diferente de quem fez 16 ou 15 anos em 2003, em 2004, em 2005, que eram pessoas que supostamente, né, não tinham tanta necessidade de trabalhar. Eu geralmente costumo dizer que eu vivenciei parte disso, né? Eu, quando chegou a minha época de trabalhar, com 14 anos ou 15, por mais que eu comecei a trabalhar, não havia necessidade, né? Não havia necessidade de eu estar trabalhando porque a minha família não tinha necessidade. Tipo assim, não era uma renda que faria falta para a família, era uma renda exclusivamente minha. Ou seja, eu não tinha preocupação em perder o meu emprego, né? Eu podia perder o emprego a qualquer hora que isso não me prejudicaria. Diferente da realidade de hoje, que a gente sabe que se alguns jovens perdem seus empregos, as famílias vão perder parte da renda. Então, nem todos os profissionais sabem que podem ou como podem fazer isso. Então, tudo isso aqui, tudo isso que eu estou dizendo para vocês, nós temos um cenário de baixa qualificação, as empresas, elas valorizam conhecimento, e vocês, de uma certa forma, estão vivenciando um cenário totalmente diferente do que foi vivenciado em qualquer fase da história da humanidade, né? Vocês estão vivendo uma pandemia, né? Eu ainda não tinha vivido uma pandemia, então a gente está vivendo uma pandemia de situação drástica, onde vocês querem emprego, e às vezes o emprego não existe, ou quando ele exige muito de vocês. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar de como fazer gestão de carreira no meio desse cenário, ou pelo menos de possibilidades, né? Então, eu contextualizei um cenário e aí vocês precisam gerir a carreira de vocês ou planejar a carreira de vocês no meio desse cenário. Então, depois tem uns vídeos aqui para vocês assistirem, tá? Vocês vão, com o tempo, depois vocês assistem. São outros, se eu não me engano, são outros vídeos, não são os mesmos que vocês já assistiram hoje. Então, por que que a gente gerencia a carreira, né? Qual que é a lógica? Carreira, todo mundo sabe, né? É a sua trajetória profissional. Por que gerenciar a carreira? Tem uma frase do Dutra que vai dizer: as sequências de posições ocupadas e de trabalhos realizados durante a vida de uma pessoa. Ele está definindo o que é carreira. Então, carreira é a sua sequência de posições. Por que fazer o planejamento, né? De carreira se depende de tantos fatores de imprevisto. Porque a carreira é algo que depende de muita coisa, né? Mas por que a gente vai fazer? Por que planejar? Então, primeiro, para escolher onde quer trabalhar, para não ter suas expectativas frustradas, para não ser surpreendido por uma demissão. Tudo começa com o empreendedorismo pessoal e o planejamento de sua carreira. O que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? Para vocês falarem, também desconexo do tema do curso. Não, a gente falou de empreendedorismo na aula passada. Empreender é criar algo novo, é projetar algo novo, auxiliar, que é a profissão de vocês. Ele precisa ter o empreendedorismo na veia, ele precisa criar métodos para empreender, e ele precisa empreender primeiro na vida dele, em termos profissionais. Então, você precisa definir aonde você quer chegar. Eu sou muito jovem, não dou conta de definir isso. Dá. A partir dos 14, 15 anos, as pessoas já conseguem dizer o que querem da vida. A não ser que a pessoa mentalmente ainda não está formada, né? Mas geralmente ela já consegue dizer. Isso vai mudar ao longo do tempo, por isso que existem tantos imprevistos, né? Eu, por exemplo, quando tinha 12 anos de idade, eu queria ser produtor rural, né? Quando eu comecei a trabalhar com 14, eu queria ser auxiliar administrativo. Quando eu comecei a fazer faculdade, eu quis virar professor, né? Então a gente vai mudando, só que tipo assim, você tem que ter plano. Eu tô falando aqui de planejamento de carreira, mas eu só comecei a planejar minha carreira depois que eu terminei a faculdade. Aí eu comecei a planejar meus passos, um por um, o que eu ia fazer. Mas a primeira coisa que é importante para planejar a carreira, ou porquê, é para você não ter suas expectativas frustradas. A pior coisa do mundo hoje em dia se chama profissionais frustrados. Com perdão da palavra, né? É uma merda você trabalhar com profissionais frustrados. É aquela pessoa que não queria estar fazendo aquilo que ela está fazendo.
ela está ali porque ela ganha, por causa de renda, por causa disso, daquilo outro. E pelo amor de Deus, vocês que estão aqui me ouvindo nesse momento, parecendo aqueles cultos, né? Não façam isso com a vida de vocês, tá? Não entrem em uma jogada onde você não se sinta bem. Não entre em uma função que você não se sinta bem. A não ser que a sua necessidade seja extrema. E aí o que vai te motivar não é nem o trabalho, mas a sua necessidade. Mas se você conseguir alinhar a sua necessidade com a sua vontade, é o ideal. Então, e outra coisa é para não ser surpreendido por uma demissão, porque a partir do momento que você não planeja a sua carreira, não tem muito claro o que você quer fazer, o risco de você ser demitido é muito, porque você está fazendo o que não gosta, da maneira que não gosta, é errado, né? Eu acho que no vídeo que vocês assistiram, quem assistiu vai entender a referência. Muitos trabalham como escravos, né? Muitos se colocam como escravos do trabalho. E, na verdade, essa lógica precisa ser quebrada, tá? Aqui, pessoal, no verso não, na parte aqui de baixo, tem o... Deixa eu voltar aqui. Tem o livro de onde tirou essa citação, tá? Administração de carreira, para depois, se alguém quiser ler esse livro aqui embaixo. Administração de carreira, uma proposta para repensar. Aqui tem um outro vídeo para vocês assistirem depois, mas aí a gente vai falar então de duas coisas diferentes, né? Plano de carreira e gestão da carreira. Lembre-se ou saiba, o seu emprego pertence à sua empresa e a sua carreira pertence a você. Essa é uma coisa tão difícil de colocar na cabeça das pessoas, até daquelas pessoas que já são velhas em termos profissionais, que às vezes me espanta, né? O seu emprego pertence à sua empresa, né? Ou àquela que te contratou. Mas a sua carreira, ela é sua. Então, tudo que você faz no seu emprego reflete na sua carreira, que você vai levar para o resto da sua vida, né? Você vai levar para o resto da sua vida, certo? Então, por exemplo, se você faz algo de errado hoje aqui no seu emprego, não pense que isso vai ficar só aqui. Não, isso vai ser levado adiante, né? Isso vai para a sua carreira. Então, o que você tem que aprender a diferenciar ou se situar? As coisas que você faz no seu emprego dizem respeito à empresa, mas marcam a sua carreira. Marcam aquilo que você vai fazer dali em diante. Então, plano de carreira é você planejar a sua trajetória como um todo, independente de onde você esteja. Gestão de carreira é você fazer a gestão disso, ou administrar a sua carreira, né, para saber o ponto que você vai chegar. Então, o que é importante para fazer uma boa gestão? É ser, saber e fazer. O que representa visão. Você precisa ter visão de mercado, você precisa ter visão de mundo, você precisa ter visão de negócio. Primeiro, seja o que foi contratado para fazer, faça e seja uma referência. Ah, eu não sei o que eu quero ser, então estou aceitando qualquer coisa. Beleza, não vou criticar. Mas se você foi contratado para fazer X atividade, faça X atividade. Mas não faça o arroz com feijão, né? Faça mais, faça da melhor forma possível. Ou se vai fazer o arroz com feijão, mas que faça o melhor arroz com feijão que essa pessoa possa ver na vida dela. Ou seja uma referência no que você faz. Ah, pode ser que você seja um auxiliar que simplesmente cuida da agenda do médico. Mas seja o auxiliar. Seja a pessoa, seja referência. Isso é carreira. Isso é um dos primeiros passos para você fazer uma boa gestão da sua carreira. Ser o que você foi contratado para ser da melhor forma possível. Outra coisa que é importante para a carreira é saber onde quer chegar. A pessoa que não sabe onde vai, não vai a lugar nenhum. Então tenha claro aquilo que você quer. Eu, por exemplo, tenho claro o que eu quero para minha vida profissional, aonde eu quero chegar. Quer dizer que se eu chegar lá, eu vou parar? Não. Quando eu chegar lá, provavelmente eu faço um novo projeto, né? Mas eu tenho claro onde eu quero chegar. Estou longe de alcançar aquele objetivo maior? Ainda estou, mas eu já evolui muito daquilo que eu estava. Mas é preciso saber. Tá? Ah, eu quero ser auxiliar administrativo? Beleza, mas em qual área? Qual área te interessa? Qual ramo te interessa? Por exemplo, eu gosto do ramo de moda, eu queria trabalhar na área administrativa na moda. Eu queria trabalhar na área administrativa no ramo de restaurante.
Sabe, você precisa ter claro o que você quer, o que te dá prazer. E depois faça, né? Fazer. O que eu estou fazendo para chegar até lá? Se você quer ser auxiliar administrativo no ramo de restaurante, por que você está entregando currículo em usina? Por que você está entregando currículo em loja varejista? Por que você está entregando currículo em escola, sendo que o seu objetivo ou a sua vontade é trabalhar no ramo alimentício? Sabe, é gastar tempo à toa, porque se você assume uma vaga lá, por exemplo, você vai ser frustrado. Agora, se faz parte do seu processo, não, eu quero trabalhar aqui para adquirir experiência de venda. Beleza? Se faz parte do seu projeto, tudo bem. Mas o que eu quero dizer é para vocês não perderem tempo da vida de vocês, da carreira de vocês, fazendo ou indo aonde não vai agregar para vocês ou para aquilo que você quer. Agora, se você ainda não tem um plano, né? Aí é hora de fazer. Principalmente quem está aí no ensino médio, quase saindo do médio, está na hora de fazer um plano, né? Está na hora de planejar a vida profissional. Quem já saiu do médio, às vezes tem pessoas mais velhas, ainda é tempo, né, de planejar, ainda é tempo. Então aqui a gente tem definido, né, cada um dos itens, né, do ser, por exemplo, é a finalidade do trabalho, né? Você só será o melhor jogando na posição correta, certo? Então lembre-se disso. Por exemplo, o goleiro, ele só é bom se ele jogar no gol. Se você colocar ele para ser atacante, ele não vai ser bom. Então, quando você está jogando na posição correta, você consegue ser o melhor. Tá bom? Então, guardem isso para vocês. Façam aquilo que vocês realmente querem fazer, porque aí você vai ter estabilidade, você vai conseguir produzir liberdade financeira, você vai conseguir enxergar uma contribuição social. Então, primeira coisa, façam aquilo que vocês têm vontade de fazer ou busquem trabalhar naquilo que vocês têm vontade de trabalhar. Depois, o autoconhecimento é importante. Você se conhecer e se motivar, né, constantemente. Vocês não precisam esperar que o mercado de trabalho vai valorizar vocês, certo? Isso vai acontecer uma vez ou outra, mas na maioria das vezes você não tem reconhecimento. Então você precisa se conhecer e se motivar. Então lembre-se sempre daquilo que você já fez da sua vida, em termos profissional, daquilo que você avançou, daquilo que já melhorou. Ontem eu era desempregado, hoje eu ganho meio salário mínimo, isso é um avanço. Lembre-se sempre dos seus pontos fortes e também dos seus pontos fracos, a fofa, né, a matriz que a gente fez. Acompanhe o feedback de seus amigos, o retorno, peça para os seus amigos fazerem retornos em relação a você, do que eles acham de você enquanto profissional, do que eles acham de você enquanto pessoa. Sabe? Lembrem-se disso. Lembrem-se sempre disso. Do que é importante para eles, o que é a sua principal característica. É lógico que a amiga às vezes vai falar coisa que é brincadeira, mas faz uma conversa séria. E porque às vezes, isso aqui é sério, né? Às vezes você tem uma ideia de que você é uma coisa e você é outra. Você acha que é uma coisa, mas na verdade você transparece outra. Então, fique atento ao retorno, tanto dos seus amigos quanto de outras pessoas, de outros profissionais. O que os outros profissionais acham de você. Mas, pelo amor de Deus, vocês não vão ficar também perguntando para as pessoas diretamente isso. Não, fique atento ao que elas vão dizer por livre e espontânea vontade, principalmente aqui. Né, ao que o seu chefe diz de você, ao que seu colega do lado diz de você, tá bom? Fiquem atentos a isso e se conheçam. É o melhor caminho para planejar a carreira. Outra coisa que é importante é conhecer o mercado. A gente já falou um pouco disso, né? Defina a empresa alinhada com o seu perfil. Você tem um perfil próprio, né? Você tem suas crenças, você tem seus ideais. Então você precisa escolher uma empresa. Ah, Thales, mas eu não posso escolher a empresa. Beleza, se você está no começo da carreira, realmente a gente não escolhe. Mas quando chegar a hora de escolher, escolha de acordo com o seu perfil, a cultura dela, né? As políticas de recursos humanos, a composição da cesta de recompensa, o equilíbrio entre vida e trabalho, porque hoje em dia, pelo menos para mim, a minha carreira profissional hoje não diz respeito só a quanto eu ganho, né? Me diz respeito ao quanto eu posso crescer pessoalmente e profissionalmente. As oportunidades, né, que eu posso ter.
as recompensas que eu tenho, os planos, os benefícios, o que a empresa oferece, porque às vezes você está procurando um salário de R$ 5.000, certo? Você está ali, batendo na tecla de que quer um salário de R$ 5.000, e na verdade, você não vai achar esse salário. E você às vezes perde vagas de emprego, às vezes com um salário menor, mas que te daria um benefício maior, que te daria um equilíbrio de vida e trabalho melhor, jornada de trabalho. Às vezes você aceita ganhar R$ 7.000, ou 8.000, ou até 2 salários mínimos, mas a sua jornada de trabalho é dobrada, o seu desgaste, enfim, tudo isso precisa ser levado em conta na hora de gerir a sua carreira. Isso faz parte da gestão da carreira. E aí faz parte também para você planejar a sua carreira. O risco versus o perigo, né? O plano pessoal de carreira, você ter metas, você ter o que fazer. Ah, eu quero ser gerente de produção em uma indústria aqui em Goiânia. Eu quero trabalhar naquela indústria. Primeira coisa que você fala, eu quero trabalhar naquele lugar. É lá que eu quero trabalhar, porque é uma empresa grande, é massa. Eu já conheço muita gente que trabalhou lá e que cresceu na vida. Eu quero trabalhar lá. Já é um bom começo. Às vezes você não sabe nem o que você quer fazer lá, mas já é um bom começo. E aí você entra, faz de tudo para entrar, traça suas estratégias para entrar. Como que é a forma mais fácil de entrar lá dentro? É por processo seletivo, é por indicação, é por indicação. Eu conheço pessoas, não conheço, é esse o processo. Você tem que mapear o caminho para chegar até onde você quer, né? Aí depois você acompanha, né? Então, por exemplo, eu quero trabalhar na Luiz Dreyfus, né, que é uma grande empresa do ramo de produção de óleo, de soja, essas coisas. Então você quer trabalhar lá. Então você planejou, olha, eu quero fazer um curso de Excel, um curso de auxiliar administrativo, um curso de línguas, porque isso é meio caminho para me conseguir chegar lá. Então você sabe que você tem que fazer esses 3. Quando você vai fazer? Já fez, não fez? Vai, sabe? Começa a acompanhar, começa a verificar se você está chegando perto, se você não está chegando perto, e aí você vai caminhando. Pessoal, deixa eu só ver se é o grupo que está conversando desse jeito aqui. Não, não é não. Beleza, então, feito isso, né, então a gente entende o que é o planejamento, né? Você primeiro ter o objetivo, depois você traçar suas metas, acompanhar, e aí você tem o plano feito, né? Aí você faz gestão disso. Primeira coisa a gente já fez. Agora, a partir disso, a gente vai falar sobre empregabilidade. A empregabilidade é a capacidade humana de gerir o próprio destino e prover meios para a sobrevivência. O que é empregabilidade? É você, mesmo em situação de desemprego, saber que você tem capacidade de gerir seu próprio destino e prover meios de sobrevivência. É o ápice da carreira profissional quando você diz que você tem boa empregabilidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se você perde seu emprego hoje, você com certeza daqui a um tempo vai estar com um outro emprego já, porque você tem empregabilidade, você é uma pessoa empregável. Mas não é empregável porque você aceita qualquer coisa, não é isso. É empregável porque você tem uma boa relação. E aí a gente tem aqui o que a gente tem chama os pilares, né, da empregabilidade. A primeira coisa é o que está alicerçado é essa autoavaliação. Se você não é capaz de se criticar, dificilmente você vai conseguir empregabilidade. Se você é aquele cara que não lida com a crítica muito bem, dificilmente você vai alcançar a empregabilidade. Por quê? A empregabilidade ela está alicerçada sobre adequação vocacional, que é você fazer o que você quer fazer e conhecer o mercado que você pertence. A sua competência profissional, que está vinculada às suas capacitações, certo? A sua formação. A sua idoneidade, que é a sua habilidade humana de ser honesto, de ser justo, de ser coerente. A sua saúde física e mental, tá? Por quê? Porque se você não tem uma saúde física ou mental e perde o emprego, às vezes você não consegue nem ir atrás de outro, tá? Reserva financeira, que é um ponto crucial. Às vezes as pessoas não têm e ela perde o emprego hoje, amanhã ela já está sem dinheiro. E aí ela está sem dinheiro, ela vai aceitar qualquer lixo que o mercado oferecer para ela, né? Se o mercado oferecer, ela era gestora de produção, ela perde o emprego e de repente ela aceita vaga
de porteiro. Não desmerecendo a função de porteiro, mas ela está numa função que não é aquela, a não ser que isso faça parte dos planos dela. Tipo, não, eu perdi o emprego, estou sem renda, eu vou aceitar essa vaga de porteiro aqui porque é uma empresa boa, daqui 2 meses, 3 meses eu cresço lá dentro. Aí sim, faz sentido. E relacionamento. É bom, é de bom tom ter bons relacionamentos, né? Ter o tal do QI, o que indica, né? Esse tipo de coisa. Isso é ter empregabilidade, tá bom? Um exemplo que eu gosto de dar sobre empregabilidade é um exemplo meu mesmo, né? Geralmente eu tento evitar exemplos de, talvez de outras pessoas para poder os alunos entenderem que isso é real. No final de 2019, né? Eu trabalhava na Universidade Estadual de Goiás como professor. E eu trabalhava só lá, né? Então, minha renda era toda de lá. E de repente eu perdi o emprego, né? Demandaram embora todos os contratos temporários que tinham mais de 2 anos e era o meu caso. Todos foram mandados embora, todos foram desligados. Então eu tinha uma reserva que me dava condição de ficar 2 a 3 meses, né? Aí eu tinha acerto, tudo isso, então juntando tudo dava para ficar de 2 a 3 meses sem trabalhar, né? Buscando outra oportunidade. Então eu não precisaria me desesperar naquele momento. Mas, como eu estava aqui em Anápolis, que não é minha cidade natal, né? Eu sou do interior de Goiás, então eu não tenho esse item relacionamento. Eu tinha uma reserva financeira, eu tinha uma saúde física mental, tinha idoneidade, tinha um monte de coisas da pirâmide, né? Mas eu não tinha relacionamentos muito claros para que as pessoas me indicassem. Até porque no meu mercado de trabalho, nas universidades, é muito quem indica, né? Você conseguir vaga de professor e tal. Mas eu consegui um colega que falou, Thales, tem uma vaga de auxiliar de secretaria numa faculdade particular aqui de Anápolis, a maior de Anápolis. Eu falei, poxa, auxiliar de secretaria. Eu era professor, né, de nível superior e eu vou ser auxiliar de secretaria. Ou seja, eu estava voltando, se a pirâmide ela tem uma estrutura, né, eu estava voltando para a base da pirâmide. E de repente, eu falei, quer saber de uma coisa? É uma grande instituição, eu tenho currículo, eu tenho competências profissionais, eu tenho vocação para ser professor, então eu vou entrar. Não tinha, eu falei, se até tal dia eu não conseguir outra vaga, eu aceito e vou. Aceitei, fui e hoje já estou na empresa em outro cargo, ou seja, consegui cumprir parte do meu planejamento. Ou seja, fazia parte do meu plano eu aceitar a vaga? Não. Mas eu consegui encaixar isso dentro do meu projeto, né? E hoje, já evoluí da função que eu estava, já mudei de função 2 vezes e já estou mais perto do que eu quero. Não estou no que eu quero ainda, mas já estou chegando. Então tem que fazer parte, você tem que tornar a sua vida tudo uma estratégia. Tudo que você faz na sua vida profissional precisa ser uma estratégia, precisa ter um sentido. Agora, dicas para empregabilidade. Primeira coisa é currículo direcionado, né? Parar de fazer currículo de qualquer jeito. A gente vai ter aula de currículo, tá? Mas fazer currículo de qualquer jeito já chega. Ah, eu vou sair hoje e vou entregar currículo. Essa frase não é para acontecer mais na vida de vocês. Tudo bem, vou ali entregar currículo para a empresa tal. Isso sim. Você precisa fazer um currículo direcionado para aquela empresa, aonde as informações estejam visíveis, aonde fonte, cor, gravura, número de página, tudo isso precisa ser levado em conta. Então, vamos aprender a fazer currículos melhores, mais chamativos. Mesmo que você não tenha formação, não tenha o que colocar, não tenha experiência, dá para fazer um currículo bem feito, dá para fazer um currículo direcionado. Isso aqui, que é os fatores externos, né? Você está sempre preparado, né, para planejar, você ter uma carreira até aqui lisa, sem nada que te manche. Saúde física em dia, mental, reserva financeira, são fatores que chamam atenção. Agora, na hora de participar das entrevistas é uma outra coisa, né? Porque às vezes você tem competência, mas na entrevista você não deslancha. Então, o candidato, você tem que olhar a sua carreira. Os entrevistadores geralmente eles gostam disso, de quando eles olham para o candidato e vê que o candidato tem clareza em que ele vai ser. Ele tem clareza no que ele quer. O seu comportamento, né, durante a entrevista, é sempre bom antes da entrevista fazer uma revisão do que é a empresa, das perguntas que podem ser feitas.
Ou seja, se preparar para o processo de entrevista. Muitas das vezes, às vezes, o cara vai sem nenhum preparo, né? Ele não se prepara para isso. Mas ele tem que se preparar, faz parte do projeto. Eu preciso me preparar para as entrevistas de emprego, mesmo que ela seja de última hora. Aqui tem um pequeno teste que vocês vão fazer isso aí depois. Eu não vou cobrar que vocês me enviem, porque hoje vocês já têm a redação para produzir. Mas, por exemplo, no seu trabalho atual, o que você faz está alinhado à sua finalidade? Ou seja, você está trabalhando naquilo que você quer? Na sua finalidade? Sim ou não? Se você não estiver trabalhando, não vai responder, é óbvio, né? Você já tentou identificar, seja através de um feedback de amigos ou de colegas, seja através de testes, seus pontos fortes e fracos? Você já fez isso? Sim. Caso sim, o que fez a respeito? Criou um plano ou não fez nada? Isso aqui é para vocês avaliarem a carreira de vocês. Né? Então, por exemplo, se eu tivesse que marcar, eu marcaria sim aqui embaixo, marcaria sim aqui também. Vocês também podem dizer que sim, porque vocês fizeram fofa na semana passada, né? Você sabe quais os conhecimentos fundamentais e quais são os conhecimentos diferenciais da sua profissão? Sabe ou não? Sei, não sei. Você possui um plano para alcançá-los? Não. Se possui, qual periodicidade você atualiza esse plano? Ou seja, você tem um plano? Tem. De quanto em quanto tempo você atualiza ele? Ah, não atualiza, ou de 6 meses. Você escolheu trabalhar onde trabalha hoje? Você optou, você quis estar lá? Enfim, é um teste onde vocês podem perceber como está cada um dos itens que a gente comentou daqui nessa aula de hoje, né? E por fim, né, mas não menos importante, um resumo final, né? Preocupe-se com sua carreira mais do que com seu emprego. Um excelente trabalho será uma consequência natural disso. Ou seja, não se preocupe em garantir o seu emprego. É óbvio que isso é uma preocupação. Mas preocupe com a sua carreira. Pense além do emprego. Pense além, certo? Seja uma referência, saiba onde quer chegar, faça algo para isso. Esteja preparado para suas mudanças, crie um plano e acompanhe. Esteja atento à sua empregabilidade. Então, são as dicas finais, né? Ou seja, é importante para uma carreira profissional, seja ela qual for, que se tenha um objetivo, que se tenha um plano e que se acompanhe esse plano. Que você faça o melhor, que você saiba fazer e que você realmente faça a diferença, tá? E o que eu mais priorizo para os alunos é, quando eles estiverem empregados, que eles preocupem-se sempre com a sua carreira, mais do que com o seu emprego, porque o emprego é consequência. Se você preocupa com a carreira, você vai fazer bem feito, você vai trabalhar, vai fazer da melhor forma, e assim você vai ter um bom trabalho, um bom relacionamento, seu emprego vai estar garantido e tudo mais. Certo? Então, pessoal, esses são os slides de hoje, né? A nossa proposta de trabalho para a apresentação. A proposta da atividade que eu deixei lá para vocês é construir um texto, né? Uma redação, um texto dissertativo, onde vocês argumentem sobre essa questão de gestão de carreira, planejamento de carreira. Deixa eu só ler como é que eu coloquei no final a pergunta para vocês, só para não fugir do que está lá. Foram expostos conteúdos que contribuem diretamente. A proposta da atividade de hoje é fazermos um diálogo sobre carreira. Fale um pouco sobre a importância de planejar uma carreira, dos possíveis cuidados que se deve ter. Então, é escrever uma dissertação sobre isso, nesse sentido, né? Sobre o quão importante é planejar uma carreira. Qual é a importância do planejamento de carreira? E aí vocês podem fazer um texto dissertativo como vocês estão acostumados a fazer para as redações de Enem ou de escola, enfim. Você contextualiza, escreve um pouco, depois encerra, falando sobre planejamento de carreira, a importância do planejamento de carreira. O que vocês aprenderam dessa aula de hoje, do material que eu disponibilizei, dos vídeos que vocês assistiram, tudo isso num texto. Lembrem que o texto dissertativo, vocês não aparecem diretamente neles, entendeu? Sempre na terceira pessoa. Então, a opinião de vocês em si, ela deve estar lá, mas você não se coloca no texto, sabe? Vemos, podemos, queremos, esse tipo de coisa. Certo?
Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Beleza. Então, pessoal, eu vou encerrar a aula. Agradeço vocês. Eu vou pegar a gravação daqui a pouco, coloco lá no grupo para vocês. E vou estar à disposição de vocês no WhatsApp para tirar dúvidas ou para ajudar com a construção do texto. Aí o texto vocês podem me mandar no privado, seja uma foto do texto que você escreveu, seja o arquivo, da forma que vocês fizerem, tá bom? Eu fico aguardando então o texto de vocês, ok? No mais, boa noite e até amanhã. Espero que amanhã eu esteja mais ativo, que eu tô meio farol baixo hoje. Beleza? Até mais, pessoal. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.